Olá, eu sou Juliana Stagliório, sou fisioterapeuta, bailarina, professora de dança. Comecei muito cedo dando aula, com 15 anos, sou muito grata à escola que me colocou de paraquedas, né, para dar aula. E eu acho que, como muitos de nós, né, professores, a gente começa muito cedo. Comecei com 15 e muitos começam assim, né? Tá precisando de professor, não tem ninguém, começa a aprender. E foi assim que eu comecei também. E já tem mais de 20 anos, né, que eu dou aula. Então façam as contas aí da minha idade. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, apesar de eu não gostar de me expor, mas para poder vocês entenderem o objetivo e como que esse curso foi começando a ser construído. Eu comecei balé com 9 anos, mas só me interessei realmente lá para os 11, nessa mesma escola que me colocou para dar aula. No começo, meus pais não gostavam muito de eu fazer balé, né? Eu estudava numa escola integral, então era de 7h45 da manhã e tinha que esperar até 4 horas. Aí eu saía da escola 4 horas com o ônibus, parava, descia na escola de balé, ficava, fazia as aulas que dava para fazer e só saía de lá 9h da noite e estudava de noite. Então sempre foi assim. Minha rotina sempre foi muito intensa e eu sempre quis continuar, né? Nunca tive vontade de ser bailarina profissional, mas eu gostava dos espetáculos, né? Da bagunça do ensaio, de estar com todo mundo, e a dança sempre me encantou. Quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, meus pais me falaram que não iam conseguir mais pagar o balé. E foi desesperador, né? Porque era a minha válvula de escape total. Então, eu conversei nessa escola e com muito amor, né? Helena Palma, sou muito grata, né, por tudo que você pôde me oferecer e me ensinar. E eu conversei com ela e expliquei que eu não ia ter como mais continuar, que se tinha alguma coisa que eu podia fazer, né, em troca, de repente trabalhar, né? E ela gentilmente cedeu essa oportunidade para eu começar a aprender como monitora, e aí eu não pagaria, né, a mensalidade. Então, meu início de carreira como professora foi assim. E um ano depois, mais ou menos, a professora, comecei com sapateado, não comecei com balé. A professora foi viajar, né? E quem estava fazendo monitoria era eu, então eu que tinha que começar. Eu confesso para vocês que foi muito difícil, né? Eu tinha 15 anos e a turma, as meninas tinham 12, né? Então, assim, complicado, né? A questão da hierarquia, tudo. E confesso que eu saía da sala, chorava. Pensei em desistir várias vezes, mas Helena sempre foi muito, deu muito apoio. E aí eu comecei a tentar estudar, tentar aprender, enfim. Quando eu decidi, optei pela faculdade, optei por fisioterapia, por justamente eu gostar muito da ideia de entender o corpo, de como que poderia estar fazendo com que todo mundo tivesse a oportunidade para dançar. O que me incomodava, né? Primeiro, meu físico é péssimo, né? É um físico difícil de ser trabalhado, pernas grossas, né? Linhas de perna feias e nem um pouco de andeor. E eu via também na minha turma muitas meninas também com dificuldade, outras com mais facilidade, então aquilo me intrigava muito. E por que será que não existe uma forma da gente conseguir, mesmo os tipos físicos diferentes, como que a gente pode estar dando oportunidade, né, para esse corpo? Será que esse corpo não pode ser treinado de uma outra forma? Então esse foi um dos meus maiores questionamentos.
Além disso, a questão das lesões sempre me encantou muito, dos traumas e como poder reabilitar. Então, eu fui para a fisioterapia. Comecei em Salvador, né, a faculdade de fisioterapia, mas naquela época a minha faculdade não tinha ninguém que pudesse me direcionar para a área de esporte. E eu ainda procurei aqui em Salvador, não tinha muito na época. E surgiu a oportunidade de eu me transferir para São Paulo. Então foi aí que tudo deu um boom na minha cabeça. São Paulo é um mundo, né? Encontrei pessoas fantásticas e eu tive a oportunidade de passar por algumas coisas que no começo foram bem complicadas, mas abriu bastante a minha cabeça, né? Primeiro, a faculdade foi incrível, né? Consegui estar trabalhando dentro do TCC, né? Tese de conclusão de curso, a área que eu gostava, né? Com esporte, então consegui orientador e co-orientador. Além disso, eu tive uma oportunidade de ter um choque de realidade em relação à dança. Por mais competentes, né, que os profissionais aqui de Salvador daquela época, hoje eu acho que está todo mundo muito melhor, mas daquela época tinha muita gente bacana, mas quando eu cheguei em São Paulo, e eu tinha bastante tempo de balé, e eu fui para uma escola, né, que seguia o método Vaganova, e nossa, gente, eu cheguei à conclusão de que eu não sabia nada, né? Sabia nada, as meninas bem mais novas, com menos tempo, conseguiam executar as coisas com muito mais qualidade, não sei quantas piruetas, pernas altíssimas, tudo. E eu tomei um choque. Quando eu cheguei lá, elas fizeram uma avaliação comigo para ver que turma que eu ia ficar. E, gente, imagina você chegar lá e a pessoa falar assim, olha, então, não dá, a gente não tem nenhuma turma que você possa acompanhar nesse momento. Pelo tempo que você tem de balé, só turmas iniciantes, então a gente aconselha que você fique pelo menos 6 meses fazendo aula particular para você conseguir entrar na turma do nível intermediário. Nossa, eu fiquei super frustrada, né? Mas eu acho que foi muito bacana, né? Muito bacana porque foram 6 meses intensos, de muito trabalho, de realmente começar a me importar, porque a gente sabe que aluno é terrível, né? A gente como aluno, depois que a gente dá aula, a gente vê quanta bobagem a gente faz. O professor fica falando, corrigindo a gente, entra por um ouvido e sai pelo outro. E nossos alunos fazem isso, né? Então a gente tem que insistir realmente. Então eu comecei a perceber o quanto que eu deixei para lá de me esforçar, de como trabalhar de forma correta. Mesmo assim, ainda estava faltando alguma coisa. Inclusive, nessa escola, eu estava treinando para fazer o exame do Vaganova e tinha que fazer os 32 fouettes en tournants. E eu cheguei a ter uma fratura por estresse na tíbia esquerda. Principalmente porque tinha coisa de... eles não incentivavam a ideia da gente praticar mais dos dois lados, né? Preferiam que a gente treinasse mais o lado que ia apresentar, naquele espaço ali. O que não é tão bacana, né? Mesmo sendo fisioterapeuta, eu estava mais empolgada em querer fazer a prova do que qualquer coisa. Então, eu tive essa fratura por estresse, tive que ficar parada. Mais ou menos era para ter parado por volta de 6 meses, mas em 4 meses eu consegui retomar, né, com a ajuda de bastante gente, dentro até da minha pós-graduação, e aí eu consegui me reabilitar e comecei a dar aula lá também, então via também uma outra dinâmica de comprometimento de alguns alunos que tinham mais dedicação, então a gente conseguia experimentar algumas coisas. Quando eu comecei a dar aula em São Paulo, eu comecei dentro de uma academia de ginástica. E, gente, eu acho que muitos de vocês vivem isso, né? Porque em curso muitos falam essas coisas pra mim. Eu cheguei numa academia de ginástica e era assim, ó, só tem uma sala, você só tem um horário e a gente vai colocar todo mundo que der, né? Todo mundo que tiver interesse. Gente, eu tinha 25 alunos que variavam de 3 anos a 22.
Então foi uma loucura. Como é que eu ia fazer para dar aula para 25 pessoas na mesma sala, no mesmo horário, e não tinha outra opção? E eu precisava de dinheiro, né? E aí, o que eu fiz? Me virei. Então, eu comecei ali a pensar em como que eu poderia estruturar, primeiro estruturar uma aula que desse para dar aula para níveis totalmente diferentes, técnicos, níveis emocionais diferentes, como que eu ia fazer? Então, o que eu fiz? Comecei dentro da própria aula, comecei a fazer grupos, né, diferentes, então, de acordo com o nível técnico e maturidade, né, emocional, cognitiva. E era a mesma música, e agora esse grupo faz passo assim, esse grupo vai fazer assim, esse grupo vai fazer assim, eram 4 grupos. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo, a academia foi vendo que eu estava desenvolvendo um bom trabalho, e foi querendo investir no balé dentro da academia, e aí a gente conseguiu, depois de um ano, a gente conseguiu organizar melhor. Antes de eu voltar, né, que eu casei em São Paulo, e queria voltar para minha cidade, né? Apesar de gostar muito de São Paulo, a qualidade de vida estava bem difícil. Antes de voltar, eu conheci o balé cubano através do balé Paula Castro em São Paulo. Eu conversei na época com a filha da Paula Castro, né, a Juliana, e ela me apresentou a metodologia, tudo, e eu achei aquilo fascinante. E voltei para Salvador, e assim que eu me organizei financeiramente, eu comecei a fazer o curso de formação de professores com o Balé Paula Castro, né, em parceria com a Escola Nacional do Balé de Cuba. Isso também foi um passo enorme, e sou muito grata, né, a Ramona de Sá, Niurka Naranjo, Paula Castro, né, Juliana Pires, porque foi muito interessante. E no começo era assustador, porque assim, o curso de formação eu fui fazendo 2 séries, depois no ano seguinte 2 séries, né, até que eu concluí o primeiro nível profissional, né? Então eu fiz todas as 8 séries, né, do nível elementar, e depois o nível médio 1. E aí eu encerrei nesse momento, né? Porque o nível profissional, como o público-alvo da escola não é muito para o profissional, né? São poucos. Então, eu acabei parando por aí. Mas como que era? Né? A aula era o seguinte, ela apresentava a programação, e aí a gente tinha que montar os passos. Eu faço muito isso no curso, tá? Aqui, que eu acho que foi uma experiência assustadora, mas ao mesmo tempo um pontapé fantástico para conseguir fazer com que você tenha um raciocínio mais rápido, que você consiga produzir, consiga pensar em passos, consiga raciocinar a sua música. Então, para mim foi muito bacana. Então, como que funcionava? Ela apresentava a programação, explicava bonitinho, e aí ela dizia, eu quero que você monte um passo com isso, com isso, isso, e você escolhe a música e fala aí para a pianista qual é a música que você quer. Gente, como assim, qual é a música que você quer? Não sabia nem o que era isso, qual é a música que você quer, 4x4, 2x4, se é valsa. E fora você montar um passo, tipo, você tem 20 minutos para montar 3 passos, escolhe a música e faz e executa. Então, bem complicado, bem tenso, mas ao mesmo tempo um crescimento profissional muito grande, foi muito válido. E dentro da metodologia cubana, gente, eles têm uma lógica tão fantástica, sem desmerecer os outros métodos, porque no final das contas é tudo balé clássico, né? Mas eles têm uma lógica de programação muito bacana, né? E fazia mais sentido para mim. E aí eu comecei a utilizar a metodologia, comecei a aplicar, né? Para ver também, tudo que a gente estuda, a gente tem que aplicar para ver se funciona, né? Porque às vezes é só fantasia da nossa cabeça, né? Se vai dar, se a gente acha que aquilo é a solução do mundo, mas a gente tem que aplicar para ver. Então eu comecei a aplicar e comecei a ver que funcionava e que estava dando certo, mas mesmo assim
existia uma dificuldade. Qual era a minha dificuldade? Talvez outros professores que fizeram a metodologia cubana, o curso, não tenham essa dificuldade, mas a minha realidade, tá? Dentro da minha escola. Então, os físicos da minha escola são super difíceis, né? A gente ainda brinca aqui, é um monte de curupira, né? Porque um monte de gente andedã, né? Com pernas tortinhas. Então, assim, parece que, você é fisioterapeuta, então toma aí, né? O que é bacana, que eu adoro um desafio. Mas, quando eu tentava seguir essa programação completa, como eles, por exemplo, a primeira série eu já tenho que estar com 180 de pé, né, de andeore, de rotação externa de quadril, com os pés abertos em 180 graus, tá? E não era possível, eu não conseguia fazer isso, né? Por mais que eu treinasse, por mais que eu botasse exercício acessório, não funcionava. E aí, a matéria de centro também, depois da primeira para a segunda série, super complicada. Eu achava que era uma discrepância muito grande, assim, para eu conseguir aplicar, porque eu só conseguia dar aula 2 vezes na semana. Eu acho que a maioria de vocês também, né? Hoje eu já consigo, depois de muitos anos aqui na escola, eu já consigo botar como regra que não, a partir de tal série tem que ser 1h30 e 3 vezes na semana. E aí a gente conseguiu isso ao longo do tempo. Mas no começo, os pais também não aceitavam. E aí, o que acontece? Tinha que ter alguma coisa que vinha antes, né? Então, assim, não era possível para mim colocar esse aluno para absorver todo aquele conteúdo programático incrível, sem deixar ele frustrado, sem me frustrar, né? E sem machucar. Porque não tinha tempo hábil em aula para poder treinar e aqueles físicos não estavam preparados. Então, o que é que eu posso fazer? Tá? E aí, lógico, sempre tem um aluno que tem um físico privilegiado. Tá, joia. Aquele físico privilegiado até estava conseguindo fazer mais, né? Apesar de, às vezes, não me ajudar muito, porque quanto mais flexibilidade, mais dificuldade tem em sustentação, em manter um tônus, em manter uma postura, justamente pelo tipo físico mesmo. De ficar mais molinho, é mais difícil de manter endurecido. Então, um físico que traz um outro tipo de trabalho. Então, eu comecei a pensar, tá, eu quero seguir essa metodologia, tá? Eu acho ela incrível, mas como que eu posso preparar essas crianças para chegar a esse ponto, né? E aí eu fui construindo um método LBO. O que é um método? Não é um método de balé, tá? É uma forma de abordagem, é uma forma de aplicar, uma forma de ensinar o balé clássico. Para quê? Para a minha realidade, que era aplicar a metodologia cubana, tá? Lógico que o método LBO, que seria dos 3 anos até os 9, 10, que vai até a iniciação, eu consigo aplicar isso em qualquer outra metodologia? Sim, porque balé é balé, né? Então, assim, é só a forma de raciocínio da aplicabilidade do conteúdo programático. Então, o que eu fiz? Tá, eu tenho isso aqui para chegar e conseguir aplicar para quando a criança chegar em primeira série, tá? Ok, como é que eu vou chegar aqui, nesse ponto aqui? Então, o que é que tem que vir antes, e antes disso, e antes disso, e antes disso, e antes disso? Então, eu comecei a desenvolver uma forma de progresso para chegar no conteúdo programático do método cubano. Hoje, eu já não sigo nem a primeira e a segunda série da metodologia cubana real. Eu sigo a partir da 3ª série. Eu acabei mudando algumas coisas de acordo com a minha realidade em termos da programação, tá? E aí eu comecei a desenvolver os níveis. Antes, no comecinho dos cursos, eu só tinha Baby 1 e 2, Preparatório 1 e 2, e eu ia para a primeira série, tá? Gente, é impossível. E aí, com o passar do tempo, acho que vocês também sentiram isso, as crianças estão mais difíceis, com tempo de concentração menor, justamente pela tecnologia toda que a gente tem, né, e a facilidade, o imediatismo, mas também a dificuldade
essas crianças brincam menos, né? Então esse corpinho é um corpinho que precisa de um pouco mais de tempo. Então aí vamos encaixar mais séries. Então, ao longo do tempo, comecei a desenvolver outras coisas e ir encaixando mais séries para poder chegar onde eu queria, tá? Então, hoje, o que é a metodologia? A gente tem Baby 1, Baby 2, Baby 3, Preparatório 1, Preparatório 2 e Iniciação para chegar na primeira série, tá? Tudo isso foi desenvolvido para a minha realidade e a minha necessidade de como aplicar o método cubano. E, gente, funciona super, porque a gente, depois de alguns anos, a gente foi realmente aplicando isso, e as séries que estão vindo, que já começaram desde cedo assim, gente, que corpo mais fácil, que cabeça mais fácil, que coordenação motora mais fácil, compreensão. Então, hoje na quarentena, gente, né, porque a gente está vivendo isso, maravilhoso, porque eu posso dar aula pelo Zoom e com a maior tranquilidade do mundo, porque eu falo os passos, elas entendem, eu falo as correções usando os nomes técnicos de músculo, de nome de rotação, se é flexão, se é extensão, minhas alunas entendem, né? Então, eu consigo, até à distância, estar corrigindo e falando, porque elas vivenciaram isso. Então, facilita muito. E quando a gente realmente começa a colocar o método, aplicar o método cubano, funciona melhor, esse corpo está mais forte, essas amplitudes estão melhores, tá? Então, facilitou muito a minha vida. Como que esse curso surgiu, tá? Eu montei isso, mas eu montei isso para mim, para dentro da minha escola. Só que chegou um ponto que eu não aguentava mais só eu dar aula, né? Então, os grupos que estavam já se formando, eu comecei a aplicar. Então, o primeiro curso que a gente teve foram só professores da casa. Então, foram alunos que já estavam se formando e a gente começou a aplicar. Eu comecei a ensinar essa metodologia, a minha forma de pensar, para os meus professores. Por quê? Porque eu queria que todo mundo falasse a mesma língua, né? Primeiro de tudo. E segundo, que eu queria que funcionasse. Eu queria que essas crianças menores pudessem realmente fazer aquilo que eu acreditava, para quando elas estivessem maiores e viessem para mim, para pegar a metodologia cubana, eu conseguisse aplicar, tá? E foi assim que começou. Só que aí, quando a gente chegou na turma 4, a gente teve esse curso primeiro era um formato super grande, depois teve que enxugar, porque a realidade das pessoas não tem tanto tempo assim para estar fazendo, então eu reduzi o curso era maior, era uma formação mais completa, e agora hoje o formato do curso que a gente está vendendo hoje é um curso introdutório. Depois, quem quiser gostar, aplicar e perceber, não, funciona, eu quero continuar, ótimo, faz o avançado, tá? Mas eu acho que tem que ter esse tempo também de aplicar. Só que aí o que aconteceu? Na turma 4, eu tive um público todo diferente. Porque assim, a primeira turma só os professores. Na segunda turma, tinha outros professores da casa, que eram outros alunos que estavam se formando, e o boca a boca. Falei com não sei quem sobre isso, e aí começou. Então, o segundo, o terceiro e o quarto curso foram assim, um boca a boca empurrando para o outro, e aí aconteceu. Eu praticamente não divulgava o curso, até porque eu realmente tenho um pouco de distanciamento, assim, de me apresentar em rede social, eu tenho um pouquinho de aversão, mas a gente aprende, né? E aí o que aconteceu? Na turma 4, gente, que turma é essa? Que deu uma reviravolta na minha mente. Só tinha gente do interior da Bahia. Um grupo com muita vontade e com zero conhecimento praticamente. Gente, aquilo para mim foi assim, é como se eu enxergasse real qual é a realidade dos professores de balé, né? Não estou dizendo que é assim, é para todo mundo, estou generalizando, mas assim, existe um público muito carente. E aí, como que eu vou ensinar? Né? Se eles precisam de coisas que antecedem. Eu preciso entender mais o próprio corpo, eu preciso ter vivenciado a aula, porque até então, na minha cabeça, não, você só pode dar aula se você tivesse se formado no balé,
né? Gente, a realidade não é essa, tá? Eu não sei dizer a porcentagem, mas assim, a quantidade de professores de dança espalhados por aí, que não vivenciaram quase nada de dança, né? Não vivenciaram balé e ensinam balé, ou que assistem pelo YouTube, ensinam balé, aplicam só o que estão vendo, sem entender e sem raciocinar, é muito grande. E até então, na minha cabeça, isso não existia, essa turma que me mostrou, tá? Eu sou muito grata a essa turma, principalmente a Cíntia Félix, que hoje é a organizadora dos cursos da gente, que foi a que ficou mais falando na minha cabeça, não, então vamos divulgar, vamos fazer, e o curso começou a tomar a proporção que tomou por conta de Cíntia, tá? Essa é a realidade. E aí tá, o que eu faço agora se começar a vir mais gente nesse perfil? E aí mais uma vez o curso foi remodelado, tá? Hoje o curso introdutório, então, o que ele vai fazer? Ele é introdutório, tá? Precisa ter um mínimo de conhecimento? Precisa ter um mínimo de conhecimento, certo? Precisa ter vivenciado balé, precisa ter estudado, saber nome de passo, tudo. Acontece às vezes da pessoa chegar aqui e não saber, acontece, tá? Por mais que a gente diga assim, não pede o currículo, pede experiência. Gente, cada um bota o que quer no currículo, primeira coisa, né? Vamos ser honestos. E segundo, tá, ok, tenho 399 cursos. Quando eu chego aqui e vou realmente aplicar, a gente vê que a pessoa não sabe nada. Isso acontece muito, tá? Muito, e aconteceu muitas vezes. E não é ruim, tá? Não é ruim porque eu optei em tentar ajudar esse tipo de público, tá? Então, eu dou todo esse acompanhamento. Então, como que o curso se transformou para o que ele é hoje? Então, a gente ensina passo a passo a programação de cada um desses níveis, tá? Hoje, o curso está dentro de um aplicativo. Nesse aplicativo, a gente tem o dicionário base para essas séries iniciais. Então, mesmo que a pessoa não saiba, ela vai ter o tempo de dar uma estudada prévia, tá? Além disso, eu não consigo dar a programação, porque dentro da programação não é só a dosificação do balé, mas também como trabalhar com exercícios acessórios para poder proporcionar esse corpinho para chegar lá, tá? Então, eu preciso que esse professor tenha conhecimento de anatomia. Eu preciso que esse professor tenha uma noção de coordenação motora. Eu preciso que esse professor entenda como funciona um pouco a fisiologia articular. Quais são os movimentos que cada articulação faz, né? Que plano que acontece. Então, eu preciso que esse professor entenda um pouco mais para que eu consiga dar a programação. Então, o curso é isso. Eu tenho o módulo 1. O módulo 1, ele é anatomia básica da dança, com fisiologia articular, com cinesiologia básica, tá? E aí a gente tem dentro do aplicativo alguns bônus, né? Coordenação motora, história da dança, fisiologia da contração muscular. Porque eu preciso entender, tá? Como é que esse músculo contrai? Então, o que é que eu posso estar fazendo, de repente, que está machucando meu aluno? Ou o que é que eu posso estar fazendo para proporcionar ao meu aluno a melhorar a qualidade desse músculo? Ah, vou ganhar flexibilidade, não, eu preciso ganhar força, não, eu só preciso ganhar equilíbrio. Então, como que eu vou estar ajudando esse aluno? Tá? Cada aluno é um mundo. Por mais que a gente diga assim, dentro da sala a gente tem que fazer, só consegue fazer uma coisa. Não, não consegue fazer uma coisa só, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu tenho um grupo que tem meninas que tem uma perninha mais valgo, joelhinho valgo, outra que é mais varo, a outra que pisa mais em borda lateral, a outra que pisa mais em borda medial, a outra que não consegue subir na meia ponta. Então, eu tenho vários tipos físicos. Então, se eu consigo entender como que funciona cada corpinho e o que é que cada corpinho precisa de apoio nos exercícios acessórios, eu consigo ir montando minha aula, né? Então, o objetivo do curso é esse, que você consiga montar sua aula, sem precisar só copiar e, de repente, eu já não tenho mais modelo de aula nenhum, minhas alunas não aguentam mais as aulas que eu estou dando. Gente, monta a sua aula, tá? Eu preciso só entender.
entende o raciocínio, entende a programação e acabou. Eu não preciso mais ficar copiando e colando, tá? Então, eu tenho esse módulo 1, que vai dar esse conhecimento teórico, tá? Apesar de dentro do módulo 1 a gente tem algumas práticas que a gente propõe dentro do aplicativo, mas à distância fica complicado de eu poder estar dando esse suporte. Por quê? Porque eu gosto de pegar, eu gosto de mostrar. Então, quando eu vou corrigir um aluno, o meu toque é na direção da fibra muscular, tá? Não é um toque aleatório. Onde é que eu vou tocar? Como é que eu vou tocar? Tá? Porque isso é uma informação proprioceptiva para dentro desse corpo, tá? Para esse músculo, tá? Para essa articulação. Então, como que eu vou dar esse toque? Que direcionamento que eu vou fazer? Então, essa parte prática fica um pouco prejudicada à distância. Mas, para quem só quer fazer o curso teórico, né? Só quero estudar anatomia da dança. Ok, perfeito, para você vai fazer só o módulo 1 dentro do aplicativo, que você tem milhões de coisas bacanas lá dentro, tá? A gente teve um super trabalho, né? 6 meses para desenvolver isso aí, material exaustivo, mas tá muito bacana, tá? E o módulo 2, que continuará presencial, porque eu preciso ver vocês fazendo, porque senão eu não consigo dar o suporte que vocês precisam. Por que a gente resolveu fazer agora uma parte EAD e a outra parte presencial? Qual é a realidade? Vamos ser honestos, tá? O curso era 4 dias e meio, tá? Muito difícil de organizar 4 dias e meio, porque as pessoas precisam pelo menos perder 2 dias e meio de trabalho, né? Por mais que eu botasse perto do final de semana. Então, essa estava sendo a maior dificuldade agora que o curso começou a tomar uma proporção e as pessoas começaram a conhecer e pedindo mais o curso, tá? Porque antes eu não tinha essa dificuldade, porque eram grupos realmente mais fechados. Mas, então, o que eu preciso fazer? Como é que eu vou ajudar a dar uma facilitada nisso aí? Então, eu tenho um módulo 1 lá no aplicativo, a pessoa tem 3 meses para poder estudar isso e fazer a prova, tá? Faz a prova e aí vem fazer o segundo módulo, que é presencial. Nesse segundo módulo presencial, eu vou fazer todas as práticas que eu deveria ter feito sozinha, tá? Com o módulo 1, à distância, mas eu vou repetir aqui comigo. A gente faz toda uma prática de exercícios acessórios, tá? E tem toda a parte de programação de aula de Baby 1, Baby 2, Baby 3, Preparatório 1, Preparatório 2 e Iniciação. Então, são 6 séries, tá? Então, é um curso bem completo, apesar de ser introdutório, tá? Porque, mais uma vez, façam curso, qualquer um que seja, apliquem o que vocês aprenderam. Vejam se funciona, antes de querer vestir a camisa de algo. Essa é uma coisa que eu falo, não só em dança, tem como em tudo, né, gente? A gente tem que realmente estudar melhor. Então, o curso é basicamente isso. Essa sou eu, tá? E eu espero de verdade que vocês curtam muito o aplicativo agora. E que a gente possa se ver em breve, tá? E mais pra frente a gente vai estar colocando mais alguns videozinhos para vocês irem conhecendo um pouco mais o nosso curso, tá? E obrigada. Beijo.